Informação, reportagens, assuntos que você precisa saber. Começa agora Passando a Limpo Costa Azul, com Carla Machado. Ótima segunda-feira, excelente começo de semana para você que escuta o Passando a Limpo na Costa Azul FM. E essa semana conversaremos sobre empreendedorismo. O empreendedorismo é diretamente responsável por produzir as riquezas de um país. Porém, as atitudes empreendedoras também podem produzir o bem-estar social, apresentando solução para muitas mazelas, já que o conceito de empreendedorismo é muito mais amplo que a simples ideia de abrir um negócio. Atitudes empreendedoras podem estar ligadas à ideia de encontrar soluções para problemas de uma sociedade. Essas atitudes podem partir tanto das empresas, através de suas políticas de responsabilidade social, quanto da sociedade civil, com a criação de instituições com objetivos sociais. Eu converso hoje, e antes disso preciso falar que estamos ao vivo na nossa live no Facebook, Rádio Costa Azul FM, facebook.com, Rádio Costa Azul FM. Estamos ao vivo na nossa live. Eu converso hoje com o Thiago Ruivo. Ele é analista de negócios do escritório regional do Sebrae na Costa Verde. Ótimo dia para você, Thiago, e obrigada pela presença. Bom dia, Carla, bom dia, equipe técnica aqui que recebe a gente sempre muito bem aqui. E bom dia a todo mundo que está ouvindo. Espero que hoje seja, que pelo menos pelo pouco tempo que a gente possa ser um pouco de divisor de águas aqui. Thiago, o que é o empreendedorismo? É uma pergunta, acho que todo mundo procura uma resposta para isso, né? Empreendedorismo, se a gente for ver de maneira simples, é o ato de empreender, de iniciar algo. Simples assim. A gente tem uma predisposição a meio que mistificar a palavra empreendedorismo, mas na verdade é qualquer pessoa que queira iniciar alguma coisa, está empreendendo em alguma coisa, né? Não está necessariamente ligado a negócio, como a gente está acostumado a ver por causa dessa mistificação da palavra, né? Então, simplesmente, se você tem o desejo de iniciar algum projeto, né? Seja ele com fins lucrativos ou não, você tá empreendendo. O que é preciso para se tornar empreendedor? Qualquer pessoa pode ser empreendedora? Qualquer uma. A gente sabe de relatos aí de crianças, né? Eu digo crianças aí na casa de 8 anos. Se você dar uma googlada aí, você vai ver de 8 anos ganhando dinheiro. Ganhando bem mais do que nós juntos aqui nesta sala. Ganhando dinheiro com negócios de digitais, com games, enfim. Hoje o mercado, ele é totalmente novo. A gente nem está tomando a dimensão desse mercado. A gente não sabe, porque acaba que a gente fica muito restrito à nossa realidade, mas é isso, cara. Qualquer pessoa pode ser empreendedora, qualquer pessoa que tiver um insight, tiver uma ideia, não precisa ser nada novo, de repente só o jeito, a reengenharia da coisa. Aprimorar uma ideia. Aprimorar, reinventar, refazer da mesma forma. Tem o intraempreendedorismo, que é aquele que empreende dentro do seu próprio negócio, ou até um funcionário que revê o processo, que refaz o processo de uma maneira que otimize o resultado, seja financeiro ou prático em si. O cara ele está empreendendo. Então, assim, você vê que tem várias facetas, né? Não é só aquela que a gente está ancorado em raciocínio de pensar que é só quem abre um negócio. Quais as dicas para começar um negócio? Olha, estude muito, e quando você cansar de estudar, estude um pouco mais. Ter negócio no Brasil é um desafio, matar eu não digo nem um leão, cara, é praticamente uma savana por dia. Nós sabemos que os empresários hoje, aí eu posso chamar até os empresários para falar melhor do que eu da carga tributária que eles sofrem, oneração de folha de pagamento, enfim, são tantas coisas que desanimam o empresário, e o empresário ainda assim motivado levanta, abre o seu negócio, lida com o seu funcionário, lida com o seu empregado, enfim, é matar um leão por dia, cara. Então, assim, se você quiser ser empreendedor, estude.
Mas quais as dicas, Thiago? Por exemplo, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer... Tô falando aí de burocracia, de tudo. O que a pessoa precisa fazer? Eu faço brigadeiros em casa, tá? Tô falando... Muita gente, eu conheço uma história e, na verdade, um case de que uma moça, ela começou a fazer brigadeiros congelados e hoje ela fornece, inclusive, para o Zona Sul. Então, ela cresceu nesse empreendimento, nessa ideia que ela teve, porque as pessoas sempre comem fresquinhos, aquela coisa toda, e ela pensou, mas e as pessoas que não conseguem ter esse acesso, né, ao alimento fresco, ao brigadeiro fresco? Ela foi e conseguiu uma técnica de congelamento. Então, isso é empreender, isso ela teve uma ideia que talvez ninguém tenha tido, ou pelo menos não tenha registrado, e ela conseguiu ter êxito, sucesso. O que ela precisa fazer, por exemplo? A pessoa que está lá, que tem uma boa ideia, fala assim, qual é o meu primeiro passo? Quando você traz esse exemplo, a gente raciocina de duas formas. Um é o que precisa para ser empreendedor e o que precisa para ser empreendedor. São duas perguntas na mesma. Quando você colocou o exemplo, se torna até mais fácil, tipo, a minha resposta. É fácil, cara. Você precisa ver a legislação pertinente do seu negócio. Eu acho que antes de qualquer coisa, isso é o mais importante. Você precisa fazer uma pesquisa de mercado, saber qual é a sua demanda, isso é importante, conversar com os conhecidos. É o que eu estou falando. O estudar muito passa por isso. Isso, seja mais específico nesse sentido do estudo. Você precisa entender do mercado, você precisa entender de estratégia empresarial, você precisa saber onde é que está o teu potencial público-alvo, você precisa saber se o teu potencial público-alvo ele absorve esse valor que você vai cobrar. Você precisa saber se esse valor que você vai cobrar está condizente com aquilo que você quer receber como salário, porque empresário vive de salário no início, não vive do dinheiro que sobra, que é o que a gente pega muito no Sebrae. Isso é um erro totalmente recorrente, porque a maioria dos empreendedores do Brasil, isso são pesquisas do GEM que fala, a grande parte são empreendedores por necessidade. Então, quando você empreende por necessidade, você faz aquilo que você está mais à mão, que é mais fácil, que você faz bem. Então, você faz pela necessidade de ter dinheiro, você pega esse dinheiro, leva para casa, paga as contas, pega o que sobra, volta para o negócio, e quando volta para o negócio, esse dinheiro às vezes não é o suficiente para repor essa matéria ou produto, e o fato de não repor, aí você faz faturado 30 dias, empurra boleto, aí quando você vê, você está pagando para trabalhar. Então, assim, quando eu falei, me perdoe até por ser genérico, estude, é estudar o negócio. Não é simplesmente... eu estava conversando com um grande amigo meu, que é o Jader, que é um empresário, que é consultor, um cara 10, assim, para mim. E a gente troca muito. E a gente analisando sobre a Rua do Comércio no fechamento. Ser empresário é muito mais do que você pegar o teu produto e expor na rua. Às vezes a forma com que você expõe, daí eu tô falando já tipo de estratégia. Quando você expõe assim, na cabeça do cliente, ele fala assim, cara, ele tá me vendendo o resto. É estratégia, é estratégia mesmo, é que nem um filme. Você precisa entender o comportamento do teu cliente, como é que ele compra, aonde ele pesquisa as tendências, para você estar lá nesse momento. E quando você é visto por ele, essa interação acontece. Então o fechamento é natural. Porque senão ele está comprando o produto, ele não está comprando uma história, uma marca. Aí ele começa a falar, tá caro, tá barato, e aí você, para ganhar mercado, abaixa o preço. E você vai canibalizando todo o seu recurso. Nós falamos, citou a questão de como você divulga a sua empresa, como você divulga o seu produto, né? E a gente passa por um momento de crise desde 2014. Sim. E as empresas tendem a, por exemplo, tirar a questão da publicidade, né? A primeira coisa que sofre um corte é a publicidade. Mas não, deveria ser o contrário, é isso? Deveria ser dobrar a questão da publicidade porque você continua mantendo o seu produto no mercado, é isso? Cara, quando você fala de crise, a gente sabe que tem empresas que estão ganhando muito dinheiro. Aí parece um paradoxo, né? Como é que em momento de crise um cara ganha dinheiro e o outro não?
É porque os clientes mudaram. A forma com que os clientes compram hoje é outra. Eu aposto que nós três aqui, quando você quer comprar uma coisa, qual a primeira coisa que você faz? Pega o celular e pesquisa. É natural. É do comportamento do consumidor isso, hoje, atual. Você pega o Google, pesquisa e vai ver... Você conhece mais sobre o seu produto do que o próprio cara que está te vendendo. Então, assim, este momento, o empresário tem que estar lá. Então, assim, estar no momento certo, no local certo, na hora certa. Você só consegue isso quando você sabe qual é o comportamento do seu cliente. Então, assim, muito mais do que simplesmente marketing, do que pagar anúncio do Google, é entender o teu cliente. Então, vale uma pesquisa de cliente, uma pesquisa um pouco mais aprofundada de comportamento, entender como é que esse cara compra hoje, porque senão acontece isso. O empresário não gasta com marketing porque no período que ele gasta, ele não vê retorno. Porque ele está vendendo abacaxi para um cara que quer uma pera. A comunicação não bate. Então, assim, existem várias ferramentas que é apropriada para isso. Canvas, mapeamento de cliente, persona, existem várias ferramentas. Dentro desse... Que o Sebrae tem. Exatamente. Dentro dessa questão, quais os serviços que o Sebrae Angra oferece para quem quer começar um negócio? Né? Uma capacitação, cursos, técnicas, o que o Sebrae oferece para a população, para quem quer empreender? Sim, para quem quer empreender, a gente tem lá no escritório, né? A equipe toda lá está lá à disposição para atender a qualquer um, mas na primeira condição, que é o microempreendedor individual, nós temos uma palestra onde a gente explica direitos e deveres do MEI, explicando sobre o que paga, o que não paga, quando paga, o que ele pode fazer, quantos funcionários ele pode ter, enfim, a gente dá uma esmiuçada para a pessoa, abrir consciente desse negócio. Esse microempreendedor individual é o primeiro passo, né? É aquela pessoa do brigadeiro, aquela que faz uma tapioca, sim, ou aquela que quer vender, por exemplo, uma bijuteria. Pessoas... É um microempreendedor individual, é você, né? Até prestadores de serviços. Tem esse serviço para eles lá. E depois? E para os médios, para as microempresas, também tem esse serviço? Tem. Só para amarrar o raciocínio e ficar mais claro para o ouvinte. A gente pense como uma criança. Então, o MEI é aquela criança pequenininha, a microempresa já é uma empresa mais adolescente, mais madura, e a EPP, que é a empresa de pequeno porte, já é uma empresa adulta. A diferença são as faixas de faturamento e as obrigatoriedades, mas isso aí lá a gente pode explicar melhor. Para os microempresários, assim como para qualquer outro empresário, nós temos um diagnóstico. Nós estamos lá, o corpo técnico está lá para realizar esse diagnóstico, onde a gente aponta diversos temas, as necessidades dessa pessoa, aonde ele tem mais necessidades, se finanças, se marketing, se negócio internacional, enfim, são 11 temas, 12 temas, onde a gente vai trabalhar isso com o empresário e juntamente com esse diagnóstico a gente aponta alguns encaminhamentos para ele, algumas capacitações, alguns to-dos, né? algumas lições de casa. Porque assim, a ideia não é que a gente faça para o empresário, é que o empresário tome conta do seu negócio e ele faça. Porque o negócio é dele, ele tem que se apropriar disso. Então, nós estamos lá como corpo técnico para orientar, para caminhar junto com ele e até que ele tenha a maturidade suficiente para se sentir confortável e, de fato, assumir as rédeas do negócio e só alavancar. Esse serviço ele é gratuito, é pago? Como é que funciona? Sim, esse serviço que nós fazemos lá de diagnóstico é gratuito. Pode fazer o agendamento pelo 0800 570 0800. Repete, então, eu vou falar favor. devagar aqui, 0800 570 0800. Você pode ligar também do celular, que também dá, tá? Que normalmente 0800 não faz de celular, mas Sim. esse faz. Uhum. Porque esse aí é e show. Qual o endereço da agência do Sebrae, do escritório? O Sebrae fica na rua Coronel Carvalho, número 13. Fica do lado do INSS, não tem erro. Virou a esquina ali do Nazira,
É o prédio mais bonito da cidade. Rua Coronel Carvalho, ao lado do INSS e o Sebrae Angra dos Reis. Então, esse serviço de análise é gratuito, sim, né? Sim. Tá. E os outros? Então, cursos, nós temos algumas capacitações que são gratuitas para o microempreendedor individual. Tem oficina CEIA, a gente cria uma programação dessas oficinas. Tem outras capacitações que tem valor de investimento, até porque todas as capacitações existem contratações de pessoas especializadas. Então, o nosso cuidado é isso. É trazer uma pessoa especializada para dar a capacitação, que é o consultor, que é de mercado, é um cara que muitas vezes é de mercado, mas é um cara que também tem o conteúdo. É um cara que traz a experiência dele. Também tem os materiais e tal, mas enfim, são investimentos praticamente irrisórios em face da mesma capacitação fora aí do mercado, cara. Ok, eu converso com o Thiago Ruivo, ele é analista de negócios do escritório regional do Sebrae na Costa Verde, são 9 horas e 36 minutos. Eu tenho uma pergunta de ouvinte aqui. O ouvinte Wagner pergunta o seguinte: se existe alguma estratégia mais específica voltada para o turismo no Sebrae, para pessoas que querem empreender no turismo? Existe algum projeto de turismo dentro do Sebrae aqui em Angra dos Reis? Então, nós atuamos no projeto de turismo náutico durante pouco mais de 3 anos, e como o próprio nome diz, projeto, ele tem um início e um fim. Então, nós encerramos esse projeto. Existem algumas outras demandas de projeto de turismo para o município, mas isso, como são setores, alguns analistas são responsáveis. Existe sim, mas eu não consigo hoje te falar o que é exatamente. Mas, independente disso, se for turismo, eu até conversava contigo antes aqui, Carla, no offline aqui, independente da área, a gente atende, porque a gente tem essa expertise. Eu só não tenho algo específico, assim, tipo, exemplo, dar uma capacitação específica de turismo, porque não é o nosso escopo. Nosso escopo é negócios. Uhum. Então, assim, em geral, para negócio de turismo, a gente consegue ajustar alguma coisa assim. Okay. É importante ressaltar que o turismo é um dos grandes empregadores aqui em Angra dos Reis e, como diz aí, replicando o que o nosso governador Wilson Witzel falou, ele vai ser o nosso futuro petróleo. Tiago, eu gostaria que você, para finalizar o Passando a Limpo de hoje, começando aí a semana com empreendedorismo, o que você diria para alguém que vai iniciar agora? Tem uma ideia, quero começar um negócio. Qual a primeira dica que você daria? Olha, é complicado porque pode ser tendenciosa, tipo, essa resposta. Às vezes as pessoas acreditam tanto na nossa marca e em quem nós somos e no nosso conhecimento, que eu tenho até medo de responder. Porque já aconteceu algumas vezes da gente responder, a pessoa seguir aquilo à risca e não pensar nos outros pontos. Mas se você quiser hoje ter um negócio, avalie muito bem o quanto que você tem de disponibilidade financeira para isso. Avalie o tamanho do seu negócio. Às vezes compensa você começar pequeno, experimentando o mercado, do que você já ter uma ideia grandiosa. Ter empresa é gestação. Você precisa gerar a sua ideia. Mastigar a sua ideia, pôr no papel, rascunhar, esboçar, fazer orçamentos, para tentar enquadrar no melhor cenário possível. Tem uma técnica chamada pós-mortem, que é depois da morte. Você imagina o teu negócio, é isso mesmo, já morto. O que levou ele à morte? Então você consegue ir voltando na ideia para ver, para analisar quais seriam os possíveis defeitos e sanar eles. Então é um exercício até que bacana para você ver, para você não incorrer em alguns erros que são bobos assim. E no mais, meu amigo, procura a gente lá, por favor, estamos lá para isso.
Rua Coronel Carvalho, ao lado do INSS, é o escritório do Sebrae em Angra dos Reis. Eu tenho o Flávio Augusto da Silva, ele é o fundador da WhatsApp, que fica ali ao lado de vocês também. E ele fala isso, você tem que desapegar do seu negócio, para você entendê-lo e vê-lo de fora. Ver com um olhar externo. É muito importante. Então, tá aí. Se você tem alguma vontade, se você já tem alguma ideia, por favor, entre em contato com os técnicos e eles vão nortear aí a sua trajetória como empreendedor. Sim, Thiago. Só queria encerrar falando que no próximo dia 16, agora de abril, teremos o nosso Share ID, que é... Famoso amanhã. Que é o famoso amanhã. É um compartilhar de ideias, né? É o Share e o ID, que é de ideias. Como fornecer para as empresas âncoras. É um sonho de várias empresas aí, pequenas, e estar fornecendo lá você vai ter algumas dicas de como fazê-lo. E o que eu comentei, que é bem pertinente, dia 24 e 25 de abril teremos Pratique Preço de Venda. É onde a maioria tropeça. Por favor, quiser mais informações, procure a gente lá. Pratique Preço de Venda, 24 e 25 de abril, tá pertinho aí. E o valor de investimento em face do que você pode ganhar é irrisório. Ok, gostaria de agradecer. Muito obrigada, Thiago Ruivo, analista de negócios do Escritório Regional do Sebrae na Costa Verde. O telefone do Sebrae você anota aí, 0800 570 0800. Na quarta-feira voltamos com Passando a Limpo, empreendedorismo, e estamos tentando uma agenda com Alexandre Costa, fundador da Cacau Show. Se não for Alexandre Costa, um case de sucesso de empreendedor internacional, falaremos com um case de sucesso aqui na nossa região. Muito obrigada pela sua audiência e até quarta-feira.